1 Samuel, capítulo 4, versículo 5. Presta atenção para você entender o ensinamento da palavra. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor, veja, arca com letra, e Senhor com letra, eu não estou ouvindo você não, acho que eu estou, arca com letra, minúscula, na minha, não, arca é aliança, aliança o quê? E Senhor com letra, maiúscula. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu, rasgou todo Israel em grandes brados e ressoou a terra, som, barulho, todo canto ouviu. Ouvindo os filisteus, os inimigos, os adversários, a voz de júbilo, de alegria, de felicidade, de festa, disseram: que voz de grande júbilo, de grande alegria é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, e se atemorizaram, tiveram medo, tiveram pavor, se atemorizaram os filisteus. Quem são os filisteus? Quem são os filisteus? Quem são os hebreus? Que confusão, hein? Diga: hebreus são aqueles que são de Deus. Então hebreus é o povo de Deus, filisteus são os inimigos do povo. Golias era filisteu, para você ter uma ideia quem são esses filisteus aí. Então quando os filisteus ouviram o barulho que lá no arraial, lá no quartel general, lá no bairro, lá no condomínio dos hebreus, aonde os hebreus estavam, o barulho de festa, de alegria, quando eles ouviram aquilo, eles se atemorizaram, eles ficaram apavorados. Por que aquele povo está festejando? Por que aquele povo está feliz? Por que aquele povo está comemorando? Por que eles estão fazendo esse barulho? Por que eles se surpreenderam? Por que eles se questionaram? Se depois você tiver interesse de conhecer, de ler aí a Bíblia, do versículo 1 até o versículo 4, desse capítulo 4 aí, um pouco antes do que a gente começou a ler, você vai ver que os filisteus se levantaram para guerrear contra Israel. Israel se preparou para combater o inimigo, saiu para a luta, presta atenção, saiu para a peleja, saiu para o combate e foi derrotado. Foram 4.000 homens mortos naquele dia, naquele período que eles lutaram, 4.000 hebreus que morreram. Aí o povo de Deus volta lá para o arraial, volta para o quartel, e eles começam a se questionar. Aí eles começam a orar, e eles começam a buscar em Deus a resposta. Por que deu errado? Por que nós tivemos essa humilhação? Por que o Senhor não nos defendeu? Por que a gente teve esse prejuízo? Por que o inimigo venceu? Por que prevaleceu? A gente teve que fugir. Como é que vai ficar isso agora? Todo mundo agora vai querer lutar contra a gente, vai achar que pode derrotar a gente. Por que a gente está passando por isso? Por que nós estamos enfrentando esse tipo de situação? Aí algum crente da casa, alguém lá no meio desse povo, disse assim: o problema é o seguinte, nós viemos, mas a gente não trouxe a arca. A arca representava, simbolizava a presença de quem? De Deus. Já começa por aí. Quando foram para a guerra, quando foram enfrentar o inimigo, esqueceram do mais importante. Ninguém consegue enfrentar e prevalecer contra nada se Deus não estiver com ele. Você pode até aparentemente vencer o adversário, mas você vai perder para você mesmo, porque você vai entender que é você que consegue. Quantas pessoas não dizem que é a força do braço delas que traz o sustento para a mesa? Quantos não dizem que não vai eu trabalhar amanhã para ver se Deus vai me dar alguma coisa? Ele já está te dando o ar que você respira, miserável.
Ele já está te dando a condição de você poder ir trabalhar, porque se um vento bater, ele te trava todo. Alguém aqui já tirou as costas do lugar alguma vez na vida? Já tirou mesmo? Tirar. Eu tenho um problema danado com isso daí. Graças a Deus, já há muitos anos nada acontece, mas uma vez eu fui mandado para uma cidade, Lençóis Paulista, há muitos anos atrás. Era só eu e a Ellen. Aí deram pra gente uma caixa com fita VHS, aquelas fitas de videocassete. Videocassete é uma peça de museu que a maioria não conhece mais hoje. Mas era um negócio chique ter videocassete em casa. Aí não tinha DVD, não tinha essas coisas ainda. Era fita. A igreja me deu uma fita, uma caixa de fita para a gente evangelizar lá. Eu fui pegar a caixa de fita, que nem era tão pesada assim. No que eu fui levantar, eu tirei as costas do lugar. Eu tive que ficar acho que uns 20 dias de cama, não conseguia me mexer. Você não consegue se mexer. Quem já teve esse problema sabe como que é. Um mau jeito que você dá. E você não consegue erguer uma perna, você não consegue fazer nada, nada. Você levantar da cama, parece o fim da existência da humanidade. Eles vão para a guerra e esquecem da coisa mais importante. Nós vamos levar espada, nós vamos levar escudo, nós vamos levar os guerreiros. Mas antes de tudo isso, Deus tem que estar presente e Ele tem que ir na frente disso tudo. Aí eles vão para lá para lutar. Quando começam a guerrear, começam a ser vencidos, são derrotados, 4.000 morrem. Aí eles pegam e vão embora, fogem, correm. Presta atenção para você entender, presta atenção na palavra. Aí eles fogem. Chega lá, começam a querer procurar onde está o erro. Vai vendo, eu estou aqui falando, eu estou pregando, eu queria que você fosse analisando a vida. Por que que Deus não abriu a porta? Por que que Deus não fez acontecer isso? Por que que Deus não deu aquilo? Por que que Deus não curou isso? Por que que Deus não realizou aquilo? São perguntas que a gente faz para nós mesmos quase todos os dias, sobre muitas coisas que a gente enfrenta. Você pensa que eu não pergunto, por que que Deus permite que esse tipo de coisa aconteça? Claro que Ele permite. Porque Ele quer, porque Ele é Deus, Ele tem o propósito dEle. Aí alguém lá no meio fala assim, a gente não trouxe a arca. O que falta aqui é a arca. Se a gente trouxer, quando a arca chegar aqui, quando trouxerem a arca para cá, não tem ninguém nesse mundo que vai prevalecer contra a gente. Porque a arca estando aqui, Deus vai estar com a gente pode enfrentar o inimigo que for, e a gente vai vencer esse inimigo, a gente vai derrotar ele, ninguém vai poder desistir, ninguém vai poder resistir a gente. Muito bem. Aí mandam uma comitiva até aonde a arca estava. Aí chegou lá, pegaram a arca e vieram trazendo a arca. Quando essa arca, quando ela entra no arraial, quando ela entra no lugar onde os hebreus estavam, eles comemoram igual louco, eles gritam, não é pouco barulho, não era muito, que dava para ouvir de longe. Eles gritam como quem já tivesse vencido. Eles comemoram como se eles já tivessem prevalecido. Aparentemente eles estão tão cheios de fé, de que o fato da arca estar ali seria a razão da vitória deles, que a comemoração deles causa um certo pavor no inimigo. O inimigo se apavora, pelo menos é o que diz aqui na minha, está escrito na sua também, no versículo 7. E se atemorizaram os filisteus e disseram, os deuses vieram ao arraial, e diziam mais, ai de nós, que tal jamais sucedeu antes, ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? Na cabeça dele, na maneira deles verem, deles entenderem, essas eram as palavras dos filisteus. Ai de nós, são os deuses que feriram os egípcios. Lê aí, presta atenção. Isso aqui é o inimigo cogitando dentro dele, é o adversário falando dentro dele. Essas são as palavras. Ai de nós, agora já era, vamos ser derrotados, vai pegar a gente, vai acabar com a gente. São os deuses que feriram o Egito. O Egito era forte, o Egito era o inimigo mais forte que existia. São os deuses que feriram os egípcios com toda a sorte de praga no deserto. Olha o que eles estão falando dentro deles, ali no meio deles, versículo 9. Sede
Sede, ó filisteus. Sede fortes, ó filisteus. Resiste, suporta, fica firme. Isso aqui é o inimigo falando no meio dele. Portai-vos varonilmente, com valentia, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Ó, tenha coragem e luta, enfrenta. Então pelejaram, por favor, então pelejaram então é o seguinte, mesmo sabendo que a arca estava lá, mesmo sabendo o quanto o povo de Deus, o povo hebreu já estava comemorando, pelo fato, quanto eles tinham se encorajado, o quanto eles tinham se motivado, o quanto eles estavam ali acreditando que Deus estava presente, mesmo sabendo de tudo isso, o inimigo não voltou atrás 1 milímetro, porque ele nunca retrocede sem antes primeiro ele enfrentar. É bonito falar que nós enfrentamos, que nós não voltamos atrás. É bonito dizer, eu não desisto nunca. Difícil é você viver isso. A vida não é um conto de fantasia, a vida é realidade. E você precisa saber disso, e isso não estou tirando da minha cabeça não. Eu estou lendo para você, pura e simplesmente, exatamente o que está escrito aonde? Aonde? Na Bíblia. Na Bíblia. Não estava na arca a questão, mas na presença de Deus em cada soldado daquele, em cada homem daquele. As pessoas se fantasiam e usam todo tipo de fantasia, de capa, para tentar achar, ou para se convencer disso ou daquilo. Não é porque você pode não gostar do que eu estou falando, você fica à vontade, a gente não faz igreja para ficar agradando. É lógico que a gente quer que as pessoas se agradem. Mas há um propósito. E a realidade é muito dura. Todo dia a gente passa por um monte de situação que tenta fazer a gente desistir. Todo dia o inimigo, mesmo sabendo que Deus está com a gente, ele tenta afrontar a gente de algum jeito. O problema não é Deus. Deus é Deus. O problema sou eu permanecer. O problema sou eu resistir. O problema sou eu crer. Crer que mesmo o inimigo sendo forte, mesmo em algum momento, aparentemente, ele está prevalecendo, no final da história, porque o problema não é como começa, e sim como termina. É eu saber que Deus há de se manifestar, Ele vai se levantar em meu favor, e em algum momento, no tempo dele, eu vou ver a glória dele se manifestando, eu vou alcançar a vitória naquilo que eu estou buscando. Falar é bonito. O problema é viver isso aí. Difícil é colocar o pé na realidade. A arca chegou. Eles se vestiram de judeu, puseram estola, colocaram quepá. Nada disso mudou, absolutamente nada. O que significa isso? Que só a aparência das coisas não muda absolutamente nada. É a atitude. É o gesto, é a sinceridade do coração, é o quanto a gente realmente está disposto a fazer. E quando tiver que fazer, colocar verdadeiramente em prática. Frequentar uma igreja não muda a vida de ninguém. O povo mais frustrado na fé são aqueles que mais frequentaram a igreja, pode ter certeza disso. Os mais decepcionados são esses. Porque se você continuar depois a leitura, assim como na primeira vez, eles quiseram perguntar por que Deus não deu a vitória para eles. Ninguém olhou para dentro de si para saber, espera um pouco, será que o problema não está em mim? Será que não foi comigo? Será que não sou eu? Será que não é o meu jeito, a forma com que eu fui, a maneira com que eu estou me apresentando? Será que o meu erro lá atrás de não ter colocado Ele à frente de tudo? Será que agora eu não estou confiando num pedaço de pau revestido com ouro? Será que eu não estou esperando demais uma coisa que só representa? Não era para fé estar na arca. É só ler. Deus falou, a arca será o sinal. Você já ouviu falar de circuncisão? Quem já ouviu falar de circuncisão? Já ouviu não? A grosso modo, só para você entender, circuncisão é a operação da fimose.
circuncisão. Quando você lê lá que o judeu ele fazia circuncisão, era isso. Era isso. Coisa simples. Por que você acha que Deus instituiu esse mandamento, essa ordenança para os judeus? Porque o judeu, em algum momento, ele ia ter que ter o seu momento de intimidade só com ele, para fazer ali o seu xixi. E ele ia olhar ali, ele ia ver, ia trazer a memória: eu tenho um compromisso com Deus. Existe uma marca em mim. Existe alguma coisa em você que está aí de tal maneira, que te marcou de um jeito que quando você olha, a primeira coisa que te faz lembrar é da situação que você viveu, que causou essa marca em você. Dá para entender? Deus marca aqueles homens para dizer para eles e fazer eles lembrarem todas as vezes, para que eles entendessem. Aí você vê hoje em dia uma turma por aí que se veste de judeu, aí coloca o chapeuzinho do judeu, o que é pai, coloca a estola do judeu, manda ele lá circuncidar para ver se ele vai. Vai nada. Vai o que? Tá louco? Não, aqui é só para o povo ver. Só que o que Deus quer é a intimidade com ele. E o que fez esse povo perder a batalha, porque continuando, versículo 10, então pelejaram os filisteus. Israel foi. Está escrito Israel na sua Bíblia ou eu estou inventando? Israel foi. E cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel. Quanto? Sem a arca eles perderam 4.000. Aí o problema, não, vamos trazer a arca, vamos mover a arca, vamos colocar a arca aqui. Quer dizer, aos olhos parecia que estava tudo resolvido, aparentemente Deus estava ali, mas na intimidade Deus não estava presente. E esse é o problema na vida de muitos de nós. Esse ou essa talvez seja a verdadeira razão da vida não mudar, da família não se transformar, da saúde não ser perfeita. Você compreende o que eu quero dizer, sim ou não? Na realidade da vida, dentro de casa, no viver de cada um, é que nós sabemos e conseguimos contabilizar o número das nossas derrotas ou das nossas vitórias. Para ter vitória é preciso ter Deus conosco. E se Ele não se agrada, se Ele não está ali de verdade, se não é de todo o coração, e você pensa o quê? Que era por causa de todos? Você pensa que era por uma coisa grande? Não, mas o exército então estava corrompido, estava todo mundo podre, todo mundo vivendo no erro, no pecado. Não, olha aqui, ó. E foi grande a derrota, 30.000 homens de pé. 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos sabe quem era Eli? Ele era o profeta, o pastor do templo, o homem de Deus. Os 2 filhos dele, os 2 filhos eram os maus exemplos. O povo contribuía, o povo trazia o alimento, eles iam lá com um espetão, fiavam o espeto na panela lá e tiravam aquilo que estava sendo oferecido a Deus e roubavam de lá de dentro. O que fizeram? Levaram esses 2 camaradas para estar lá junto com eles. Colocaram aquilo que eu estou tentando levar você a entender, é o seguinte: alguma coisa pequena no meio de uma multidão de homens fez com que Deus não estivesse ali. Não adianta. Você frequenta a igreja, eu frequento a igreja, eu tenho título, eu uso roupa disso, eu faço aquilo outro, você carrega a sua Bíblia, isso não muda a sua vida, isso não transforma a sua história, isso não promove o impossível na sua vida. É a maneira com que você se entrega para Deus, e se você não quer se entregar, problema seu, você vai viver a sua vida, porque você é livre, você pode, mas não espere nada diferente do que você está tendo. E eu estou falando você, é força de expressão, porque começa comigo aqui. E daí que o problema está acontecendo, e daí que a tormenta está batendo, e daí que o mundo está desfazendo, está despencando. Eu confio em Deus, Deus está à frente, eu vou esperar nele, é Ele quem vai agir, é Ele quem vai fazer. Mas está batendo na minha porta, está me ameaçando,
está dizendo que vai matar. Se puder, mata. Se Deus não permitir, nada vai acontecer. Dá para entender? Isso chama-se confiança. Mas também não está aqui dizendo que a gente não tem que fazer a nossa parte. Nós temos que ter atitude. Nós temos que fazer a parte da gente. Mas só a aparência das coisas, só a capa das coisas, isso não transforma a vida de ninguém. Ser reconhecido pela família da gente, não, porque aquele ali vai na igreja, isso e aquilo, vai na igreja, mas o que é que a gente está produzindo em nós para que as pessoas enxerguem Deus na gente? Enxerguem Deus na gente. Dá para você entender, sim ou não? Sim ou não? Eu fico feliz da vida quando alguém da minha família pede para a gente orar. Porque esses conhecem a gente, quem a gente é, quando a gente não está no altar, na frente do povo. E isso é bom. Mas eu também tenho gente na minha família, a parentela, que acha que eu sou um ladrão, um bandido, um enganador. Quando eu e minha família, a gente voltou do Paraguai para São Paulo, fora da igreja que a gente estava, uma tia minha foi a primeira a dizer que a gente ia viver do dinheiro do meu avô, por exemplo. E eu nunca peguei graças a Deus, eu nunca precisei de um centavo. Falo isso em cima do altar. Então tem gente na família que acha. Claro que tem. Mas o importante é aquilo que eu represento, não para quem acredita e nem para quem não acredita, mas aquilo que eu sou diante dos olhos de Deus. E eu estou aqui. Ela está lá. E eu estou seguindo aqui. E você está como? Como é que estão as pelejas da tua vida? Como é que estão as lutas que você está enfrentando? Quem é que está prevalecendo? Na contabilidade dos ganhos e dos prejuízos, aonde que está aí? Como é que está a balança aí? Como é que está o equilíbrio dela? Ou como é que estão as contas aí para você? Aquilo que diz respeito à tua vida, como andam as coisas? Porque não tem mistério profundo, não tem um jeito mágico da coisa acontecer. É vida com Deus, é sinceridade com Deus, é verdade com Deus. Não tem como nada na vida da gente, ainda que comece bem, terminar bem, se Deus não estiver presente. E Deus não está presente na aparência das coisas. Não é porque aparenta estar certo que realmente está. Só eu sei do que passa dentro de mim, só você sabe do que passa dentro de você. Depois, se você quiser continuar a leitura, você vai entender muito mais profundamente do que isso que eu estou passando aqui hoje. Mas o problema não está em Deus. Se a contabilidade dos prejuízos está alto demais, o problema está na gente. Deus é fiel a Ele. A gente cantou aqui, tu és fiel a mim, só que na verdade Ele não é fiel a mim. Ele é fiel a Ele. Se eu andar correto, então a fidelidade a Ele alcança a minha vida pela graça dEle. Diga glória a Deus. No mesmo dia morreram 34 mil homens. Por quê? Porque Deus não estava presente. Prejuízo grande, por quê? Porque Deus não estava presente. Mas estava a arca. E eles ficaram felizes, eles foram tomados. O problema não é a aparência das coisas. Às vezes a gente aparentemente, a gente vem no culto, a gente participa do culto, viemos da igreja, a gente adorou, a gente orou, verdade, mas quando você saiu, você está levando o quê? Porque é ali fora que você vive a realidade. É ali que você vai ter que prevalecer. Uma hora você vai ter que enfrentar o teu adversário. E eu não sei qual é esse adversário. São muitos. O chefe, o capitão deles é um só, é o Satanás. Mas ele se manifesta de várias maneiras na vida da gente. E principalmente nas maneiras que mais atingem a gente. Quem entendeu alguma coisa? Você entendeu mesmo? Fica de pé no seu lugar, por gentileza. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Feche os seus olhos. Põe a mão no seu coração. Deixa nada te desviar não, se você ouviu alguma coisa do que foi pregado aqui agora. Queria que você refletisse e se imaginasse. Eu e você,
Nós somos um desses soldados aqui de Israel. Todo dia, todo tempo um inimigo se levanta. E nós temos que sair para pelejar, para lutar, para combater. Às vezes se levanta em uma área da nossa vida, às vezes se levanta em várias. Com um mesmo propósito, nos fazer cair, desabar, desistir, matar a nossa fé, corromper o nosso coração, fazer a gente deixar de acreditar. No meio da primeira derrota, quando tudo ia mal, alguém se esqueceu de dobrar os joelhos e orar, pedir misericórdia, pedir compaixão, se arrepender, pedir perdão e falar: Senhor, tem misericórdia dessa nação miserável, porque nós precisamos da tua graça hoje. Estamos diante de um inimigo que aos teus olhos não significa nada. O que é um câncer aos olhos do Senhor? O que é uma dívida? O que é um valor que aos olhos humanos é altíssimo? O que é uma grande soma aos olhos do Senhor? O que é uma grande necessidade? O que é uma doença, uma enfermidade? O que é uma desavença familiar? O que é um vício? Seja qual for, aos olhos do Deus Altíssimo, Deus olhou para aqueles corações, olhou para a intimidade deles. Ele está olhando para a tua, Ele está olhando para a minha. É o fato de estarmos dentro da igreja. Isso é importante demais, porque diz respeito à nossa atitude. Nós paramos. Somos um povo diferente. Mesmo dentro dos nossos, somos diferentes, porque nós nos dispusemos, nos encorajamos, vencemos a nós mesmos, deixamos de lado tudo aquilo que estava dentro de nós, tentando nos parar, nos entristecer, nos angustiar, para virmos à presença dEle, adorá-lo, buscá-lo, nos aproximarmos. Mas você tem que levá-lo agora dentro de você. Você buscou para levar. Então você precisa fazer isso com inteireza de coração. Diante dessas batalhas que você tem enfrentado, quem tem prevalecido? O que te falta hoje, de repente, não é o dinheiro, não é a condição nem a influência. O que nos falta hoje não são as condições do mundo, alguém que nos defenda. Se estamos contando mais derrotas do que vitória, se há mais fracassos do que esse, se dentro da nossa casa, no meio da nossa família, com os nossos filhos, no nosso casamento, no nosso relacionamento, no nosso trabalho, são mais derrotas do que vitórias, mais prejuízos do que lucro. Talvez seja porque Deus não está presente naquilo que estamos fazendo dentro desse ambiente. E Ele precisa estar presente, porque se Deus é conosco, ninguém pode impedir a gente de alcançar a vitória. Mas se você tem visto mais êxito e mais vitória, Deus também está falando com você. Ele está dizendo: você está no caminho certo, você está fazendo do jeito correto. Permanece, porque muito mais eu vou fazer. Coisas maiores, mais extraordinárias serão realizadas. Se você tem conseguido resistir, está de pé diante daquilo que todo mundo está dizendo que é impossível, é porque você tem se fortalecido, e é a força dele todos os dias que tem te sustentado, te mantido de pé, porque Ele é contigo, e você vai ver a glória dele se manifestar. Toma posse disso. A oportunidade de buscarmos a Ele está aí diante de nós agora. Abrirmos o nosso coração. Não é religião não, esquece religião, esquece placa de igreja, isso não tem nada a ver com nada. É o
nosso coração agora é você se render a Ele, se esvaziar de tudo e dizer: Pai, misericórdia de mim, faz manifestar a tua graça na minha vida, Senhor, me envolve hoje, enche com teu espírito, diz que você precisa dele, abre o teu coração para Ele aí agora, se fortaleça em Deus.